Igreja querida, vamos dar continuidade ao nosso culto então. Nós tratamos aqui no sermão durante vários e vários domingos neste ano das características de uma igreja que tem comunhão com Deus, comunhão vertical, e das características de uma igreja que tem comunhão uns com os outros, comunhão horizontal. Nós estudamos Atos capítulo 2 diversas semanas. Falamos, portanto, da grande importância de congregarmos e de estarmos unidos, de partilharmos a nossa vida. A partir de hoje, meus irmãos, estudaremos uma série de pregações, de sermões que respondem a uma pergunta. A pergunta é: por que devemos congregar? Por que devemos congregar? Nós aprenderemos com essa série de perguntas, com essa série de sermões, quais as respostas que a Bíblia dá para essa questão tão valiosa. Eu quero então convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, é o versículo chave do mês de agosto, versículo 24, né? Hebreus 10, versículos 24 e 25. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos ler comigo, a Igreja Unida? Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar, querido Deus. A palavra pertence ao Senhor, e não há poder, Deus, em mim, em nenhum de nós, para fazer com que essa palavra seja aplicada aos corações. Esse poder é do Senhor, Pai, e queremos clamar ao Teu poder, Deus, e a Tua misericórdia, para que a palavra poderosa do Senhor possa produzir os frutos que o Senhor intenta em nossos corações nesta noite, Deus. Eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas aqui essa noite, Pai. O Senhor pode desafiar os nossos corações, as nossas almas, Deus, com o objetivo de amar a congregação, de amar estar juntos, unidos uns com os outros, Pai. Que o Senhor possa nos desafiar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguns crentes dos dias modernos, eles dizem, até ensinam no púlpito de igrejas, ou às vezes nas redes sociais, em outros lugares, que congregar assiduamente ou participar de uma igreja, das reuniões da igreja,
Não é assim algo necessário ou essencial à fé cristã. Isso é ensinado em diversos segmentos. E até para apoiar esse argumento, muitas pessoas usam o fato de que Jesus não frequentava a igreja. Jesus não congregava nas igrejas. É claro que Jesus não frequentava igrejas, porque quando Jesus estava aqui, não tinha igrejas ainda. Pelo contrário, Jesus em Mateus 6 disse: eu edificarei a minha igreja. E ele edificou a partir de Atos, capítulo 2, ele começou a fundar a igreja. Não é? Mas nós sabemos que Jesus frequentava sinagogas judaicas. Não é? A partir de hoje, então, nós vamos ver na palavra de Deus algumas respostas que a própria palavra de Deus dá a essa conturbada questão. Por que devemos congregar? Devemos mesmo congregar? Claro que sim. A Bíblia traz várias respostas. Na noite de hoje, esse texto que nós lemos, ele oferece pelo menos duas respostas para essa pergunta. Ok? A primeira resposta, ela se encontra no verso 25. O verso 25 diz: não deixemos de congregar-nos. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Não deixemos de congregar-nos. Nós não devemos deixar de estar unidos. Outras traduções diz: não deixemos de reunirmos como igreja. Uma outra diz: não abandonemos o costume de assistir às nossas reuniões, ou não deixando a nossa congregação. Portanto, a primeira resposta para essa pergunta, a primeira razão por que devemos congregar, é porque Deus nos ordenou assim. A igreja do Novo Testamento, infelizmente, irmãos, com base nesse versículo, a gente sabe que ela já começava a deixar de congregar. O texto diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Alguns já deixavam a prática de congregar. Que triste isso. Mais triste ainda saber que essa prática ainda acontece em nossos dias. Aqueles irmãos, eles estavam abandonando o hábito de assistir ou de frequentar as reuniões da igreja. O autor de Hebreus, ele chama a atenção da igreja aqui. Não deixemos de congregarmos. Não deixemos, não abandonemos o costume de assistir às reuniões da igreja, como alguns já estão fazendo. E se consideramos que a palavra é de Deus, e que Deus é aquele que inspirou os seus autores, concluímos que Deus ordena isso para a igreja. Não deixem, portanto, de congregar. É uma ordem. Essa é a primeira resposta que o texto oferece, a primeira razão. Deus ordenou. Então, igreja dos irmãos, não deixe de congregar, tanto nas reuniões no templo, como as de casa em casa. Nós temos oficialmente algumas reuniões aqui no templo, né? Nós temos a reunião de domingo, à noite, que começa às 19 horas com a escola dominical, tem a parte de cânticos para louvar o nome do Senhor, e temos o sermão com a palavra de Deus também. Temos no meio da semana, na quarta-feira, uma reunião de oração e de comunhão, também de meditação na palavra de Deus. Temos aqui de 2 em 2 semanas, reunião de oração e de comunhão de mulheres. Mulheres da igreja dos irmãos. Temos também de 2 em 2 semanas, reunião de adolescentes. De 3 em 3 meses temos ceia. Domingo, se Deus assim, sábado, se Deus assim permitir, teremos ceia de comunhão. Você que é membro, não perca, participe, não é? Mas também precisamos atentar em estar reunidos com os irmãos de casa em casa. A igreja do Novo Testamento, o Atos, ensina isso para nós, a importância de fazermos o máximo para estarmos perto, unidos uns dos outros. Isso fortalece a nossa união.
Isso fortalece a nossa fé. Às vezes a gente se encontra enfraquecido, talvez porque falta comunhão, falta combustível, irmãos. Mas o texto diz mais sobre essa pergunta: por que devemos congregar? O texto diz, no versículo 24: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E ainda no verso 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações. A segunda resposta, porque a Bíblia ensina aqui em Hebreus 10, por que devemos congregar? É porque congregamos para estimular uns aos outros e para sermos estimulados. Congregamos para animar uns aos outros. Congregamos para motivar uns aos outros, para ajudar uns aos outros, para encorajar uns aos outros a uma vida de amor, a uma vida de boas obras para Deus, para a glória de Deus. Congregamos para admoestar ou exortar. Vamos lá, irmãos, força, continue fiel, continue lendo a palavra, orando, não desista, não desanime. Venha orar conosco, vai orar lá em casa, vem orar conosco. Precisamos uns dos outros. Há irmãos que precisam do seu estímulo, do seu encorajamento. E você, meu irmão, também precisa ser animado e encorajado pela vida do seu irmão. A Bíblia diz que devemos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A gente deve atentar a isso, a estar olhando para o lado e falar: vamos lá, irmão, levanta a cabeça, olha para Jesus, segue fiel, confessa o seu pecado e segue sua vida com Deus, pede a Ele o perdão e segue sua vida com Deus. A Bíblia diz: devemos admoestar, encorajar, animar, exortar uns aos outros. Esse estímulo, irmãos, acontece quando estamos unidos. Quando partilhamos nossas vitórias, mas também as nossas derrotas, sabia disso? Quando oramos uns pelos outros e uns com os outros. Quando amparamos uns aos outros, quando socorremos e ajudamos uns aos outros. Congregamos não para aparecer, para mostrar o quanto tocamos bem, ou cantamos bem, ou ensinamos bem, não para mostrar o quanto somos sábios ou cheios do Espírito Santo. Não é esse o motivo. Congregamos na reunião da igreja. Deus deve receber a glória, como cantamos aqui agora há pouco. E nós devemos estimular uns aos outros a olhar para esse Deus e dar glória a esse Deus. Então, a segunda razão que esse texto nos oferece, porque devemos congregar, é para estimularmos e sermos estimulados. Então, segundo a Igreja Evangélica dos Irmãos, eu quero desafiar você, não somente se faça presente às reuniões. Isso não é congregar. Congregar não é somente estar de corpo presente às reuniões. Venha para estimular o seu irmão. Venha para ser estimulado também. Venha para animar e para ser animado. Venha para encorajar e ser encorajado. Sabia que mesmo as suas lutas podem encorajar os outros a serem perseverantes, por exemplo? Olha, irmãos, estou passando por isso, mas Deus tem me dado perseverança. Às vezes um irmão que está do seu lado está passando por situação semelhante, vai ser edificado com isso. Fala: puxa, se Deus está ajudando essa irmã, eu quero que Deus me ajude também. Eu vou pedir isso para Deus. Não é? Até as suas derrotas podem fazer com que a igreja enxergue a misericórdia de Deus. Sabe? De ver que Deus perdoa, que Deus tem compaixão, e que Deus purifica, e que Deus restaura. Não é? Eu caí, mas eu pedi perdão para Deus. E Deus está restaurando a minha alma, o meu coração, está me encorajando, está me animando. E às vezes você também está
em queda, pode olhar para ele e falar: ó Deus, eu também preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua restauração, eu preciso do seu conforto. E suas vitórias, então? O que dizer das vitórias? As vitórias servem de impulso para que outros também as obtenham. Mas não uma vitória egoísta, né? Mas uma vitória onde você compartilha e diz: olha, irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque Ele atendeu as nossas orações. Eu quero partilhar o que Deus fez essa semana, na minha vida espiritual, na minha família, como Ele tem trabalhado o caráter de cada um de nós. Conta-se uma história de um frequentador de igreja que escreveu a seguinte mensagem para um jornal. Presta atenção, é uma ilustração. Ele escreveu o seguinte: eu tenho ido à igreja por 30 anos e durante esse tempo eu devo ter ouvido umas 3.000 pregações. Com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Por isso, eu acho que estou perdendo o meu tempo. E eu também acho que os pregadores também estão desperdiçando o tempo deles. Essa matéria foi divulgada no jornal e gerou uma grande discussão, resultando em uma sábia resposta de um outro leitor, que foi igualmente divulgada nos seguintes termos: estou casado há mais de 30 anos. E durante esse tempo, a minha esposa deve ter cozinhado umas 9.000 refeições. Mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram, me alimentaram, me deram a força necessária para fazer as minhas atividades. Sem essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos, fracos, desanimados e mortos. Da mesma maneira, esse leitor concluiu: se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha vida, a minha alma e a da minha família, estaríamos hoje mortos espiritualmente. Igreja dos irmãos, a palavra de Deus nos disse hoje que devemos congregar. Devemos congregar. Porque Deus ordenou. Mas não como um ato de obediência cega e ritual. Eu vou porque Deus mandou. Né? Mas porque Deus quer o melhor para você. Estar aqui é o melhor para você. Né? Deus mandou e a gente também congrega para estimular e para ser estimulado. Não deixe de congregar com a sua igreja, meu amado. Aqui há alimento. Aqui há fortalecimento, aqui há crescimento, à medida que lemos a palavra, à medida que explicamos a palavra e que aplicamos a palavra em nossas vidas, em que oramos uns pelos outros e que partilhamos da nossa vida, da nossa luta espiritual. Há edificação, há crescimento. Portanto, busque a Deus, busque a comunhão com a igreja. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos ensina, Pai, que devemos congregar sim. Primeiro, Deus, porque o Senhor ordena. Em segundo lugar, Deus, porque reunido com a igreja há estímulo mútuo. Congregamos para estimular e para sermos estimulados. Obrigado. Obrigado porque eu tenho sido estimulado nessa igreja aqui. Eu tenho sido edificado pela vida de vários irmãos. Obrigado, Deus, porque essa igreja tem sido uma bênção na minha vida, Pai. Todos esses anos. O Senhor tem usado irmãos e irmãs para falar ao meu coração, através da sua palavra, Pai. Através de conselhos sábios, através até mesmo de partilharem suas vidas comigo, Pai. Deus, que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. É o meu clamor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês. Amém.